Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente essa manhã, em nome de Jesus. Preciso do meu celular, pega para mim, está lá dentro. Vou fazer um telefonema aqui, estou brincando. Querido, que o Senhor te abençoe poderosamente essa manhã, amém? Que esta seja uma semana extraordinária. Semana passada nós tivemos aí tantos anúncios de desastre, de enchente, de caos, tudo cancelado, tudo fechado, tudo parado. Realmente algumas regiões de Santa Catarina sofreram muito. Mas em Balneário nós tivemos a graça e o favor de Deus, que nenhum problema veio sobre a nossa cidade. E depois eu soube que o prefeito, ele foi em todos os rios que cruzam a cidade. Ele levou óleo e ungiu cada um desses rios, a praia. Depois ele pegou o helicóptero e voou sobre toda a cidade com óleo, ungindo toda a cidade e orando, declarando que a nossa cidade seria guardada, protegida, nenhuma enchente, nós não tivemos desabrigados, nós não tivemos enchente. E tudo que recebeu de doação na nossa cidade, a gente enviou para as outras cidades que estavam com problema. Sabe, é extraordinário a gente poder morar em uma cidade onde existe governantes que governam debaixo da bênção do Senhor. Governantes, a Bíblia diz sobre o governo do justo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Tem muitas coisas que têm acontecido na minha vida e na sua nessa cidade, das quais a gente nem sabe, mas estamos sendo abençoados, porque o justo governa. E hoje à noite, Deus colocou isso no nosso coração algumas semanas atrás. Nós teremos um culto especial para as autoridades. Será um culto muito especial essa noite. Convidamos o prefeito, todos os vereadores, todos os secretários. Convidamos todos os juízes, promotores, os comandantes da Polícia Civil, Militar, Federal, para estarem aqui. Muitos já confirmaram. Será uma noite muito especial. Uma noite que nós vamos poder orar pela família de cada um deles. Sabemos que a bênção do Senhor na vida deles, ela se derrama sobre as nossas famílias. Porque são eles que governam. E se eles governam debaixo da bênção de Deus, essa bênção derrama sobre as nossas vidas. Amém? Nós temos falado nos últimos domingos sobre família. Estamos aí há alguns domingos, 4 domingos ou 5, falando sobre família. É algo que Deus colocou no nosso coração, pois é uma necessidade muito grande hoje. E cada domingo eu sei que Deus tem falado ao coração de muitas pessoas e tem ajustado muitas coisas. E esse domingo, que é o último que eu vou estar falando nessa série sobre família, eu quero falar sobre o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para a sua família? Qual é o plano?
Deus viria e levantaria o profeta Elias. O que é isso? Que a palavra de Deus, ela se levantaria com muita força. E a palavra de Deus, através de princípios e valores, fará com que o coração dos pais se convertam aos seus filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Ou seja, há uma profecia que nos últimos dias a palavra de Deus trará restauração familiar. E é para mim e para você é que a nossa família seja unida, que a nossa família tenha uma restauração total e completa, como família, de viver junto, de se respeitar, de se amar, se ajudarem. Porque uma família desestruturada, uma família rompida, quebrada, ela gera maldição. E nunca uma profecia foi tão atual quanto essa hoje. Porque o que nós conseguimos ver hoje são famílias desajustadas, são famílias quebradas, são famílias destruídas, lares desajustados, são presas fáceis, ou seja, eles se destroem. Quando não existe um casal unido, quando não existe um casal que se em concordância, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, essa família se torna uma presa fácil e ela se destrói. E a destruição não está somente nessa família, mas todos os filhos gerados são filhos que vão gerar famílias desestruturadas, desajustadas. Ou seja, uma família desestruturada, ela destrói várias famílias. O projeto de Deus para a sua família é que a sua família ande debaixo do propósito de Deus, para que a sua família possa prosperar. E para que você e sua casa ande debaixo do propósito de Deus, ou ande dentro do propósito de Deus, existem 3 relacionamentos que devem ser cultivados para que isso aconteça. Esses 3 relacionamentos, eles precisam ser valorizados, observados e cultivados para que a sua família prospere. Se eu perguntar aqui, quem deseja que a sua família prospere? Todo mundo. Pastor, eu tenho um sonho, sabe? De ver meus filhos tudo quebrado, falido, pedindo dinheiro emprestado. Nossa, você não tem ideia. Esse é meu alvo, meu plano, meu projeto de vida. Não existe isso. Ninguém vive assim, ninguém faz isso. Mas as famílias, elas vão se desestruturando e elas vão gerando mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, que você vê famílias lutando entre si para que o outro não prospere. Há um tempo atrás, uma pessoa estava fazendo um negócio e precisava comprar uma área, e essa área pertence a um espólio, é uma herança. E um dos irmãos não vende a área por nada. Por quê? Porque ele tem uma condição financeira boa. E os outros passam necessidade. Ele não vende, e ele não aceita que vende. Por quê? Porque se vender, os 3 irmãos dele vão ter dinheiro e vão prosperar. E ele não vende o dele para que os irmãos não prosperem. Isso não é absurdo e nem é raro. Isso acontece todos os dias. Sabe, as pessoas, elas não têm noção que uma família unida, ela gera prosperidade, ela gera abundância, ela gera valor. Existem 3 relacionamentos que precisam ser cultivados, e esses 3 relacionamentos é o que leva a sua família a prosperar. É o que você e a sua esposa, você e o seu marido viverão prosperidade, verão seus filhos prosperando. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todas as áreas da vida. O primeiro relacionamento é o relacionamento entre marido e mulher. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim:
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra depressa, não se quebra fácil. Isso aqui é o princípio da aliança, é o princípio da concordância. O primeiro relacionamento que deve ser cultivado é marido e mulher. Hoje existe algo no mundo que é, olha, conheça melhor a pessoa com quem você vai casar, faça um test drive, né? Porque vai que você casa e não é aquilo que você espera. E é engraçado que todos os conceitos modernos de família, outra coisa, ajunta, não casa, porque se não der certo, você não casou. É engraçado que todos os conceitos modernos criam um nível muito maior de divórcio. E aí quando a gente pega 50, 80 anos atrás, que as pessoas se conheciam e não tinham nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de contato, era uma corte, casavam e viviam juntos 50, 70, 80 anos. Quer dizer, quem está certo e quem está errado? É porque existia mais princípios, existiam mais valores no relacionamento, existia mais compreensão, mais fácil de abrir mão pelo bem-estar do outro. Hoje em dia, a impressão que dá é que são 2 inimigos que vão morar na mesma casa. Cada um puxa para um lado, cada um quer o seu em primeiro lugar, mas a Bíblia nos ensina o contrário, que a gente tem que ter o do outro em primeiro lugar, a gente deve viver para o outro ser feliz, mas e eu? Você terá alguém vivendo para te fazer feliz. Então o primeiro nível é esse, só que o mundo atual criou um nível de ativismo, que esse relacionamento marido e mulher, ele está se esfriando, deixando de existir. E aí entra, por causa do ativismo, a intolerância. Entra por causa do ativismo a falta de paciência. Entra por causa do ativismo, não me dá valor, não vê o que eu estou fazendo. Cada um acha que faz mais do que o outro. Existe algo muito sério no relacionamento marido e mulher que precisa ser consertado, que são as cobranças do sistema. O sistema cobra que você tenha a sua casa própria, o seu carro, um carro melhor, um outro carro, um segundo carro, e agora precisa trocar o outro também, e você precisa mobiliar sua casa, e você precisa fazer uma viagem, porque todo mundo viajou. Não acredito que você não conhece a Disney, todo mundo conhece a Disney, não é possível. Você nunca fez um cruzeiro? Não, você não sabe o que você está perdendo. E as pessoas começam a viver as cobranças do sistema e elas trazem isso para dentro do relacionamento. E para suprir o sistema, para que você use uma boa roupa, faça uma boa viagem de férias, tenha um bom lugar para morar, você perde a sua família. Tem pessoas querendo adquirir uma casa para depois ter um lar. A Bíblia ensina o contrário, que você forma um lar, depois você tem uma casa. Aquele que encontra uma esposa encontrou um tesouro. Eu era solteiro e tinha o meu sócio. A gente era sócio meio a meio. Eu nunca tinha dinheiro. Comprei um bom carro, zero, um carro esporte, muito. As pessoas desejavam muito ter aquele carro e eu comprei. Era a única coisa que eu tinha. Meu sócio era casado, tinha um apartamento, tinha funcionário, tinha filho, cuidava da casa, casa mobiliada, carro para ele, carro para a esposa. Eu falava, não é possível, esse rapaz me rouba, não é possível.
Não tem lógica. Como é que ele tem e eu não tenho? Ele está me roubando, não é possível. Até o dia que eu casei. O dia que eu casei, prosperei. Aí eu tinha casa, eu tinha tudo. Porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Aí tem gente querendo arrumar a casa para depois ter um lar. Não, você forma um lar e depois vem a casa. A casa é secundário. Não, tem que ter casa própria para casar. Que bobagem. Me diga em qual Bíblia que você leu isso? O problema do relacionamento conjugal é a falta e a quebra dos princípios e valores que estão distorcidos. Essa falta de princípio, ela destrói o casal, ela destrói o casamento. E aí vivem os dois em pé de guerra, vivem os dois um distanciamento. Se você quer que a sua família viva o propósito de Deus e prospere, a primeira coisa, conserte o seu relacionamento conjugal. Pague o preço que for necessário para que você e sua esposa, você e seu marido vivam bem, unidos, respeitando, debaixo de princípios. O segundo relacionamento é esse, da profecia, que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É o relacionamento de pais e filhos. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É interessante, o primeiro mandamento na Bíblia que tem uma promessa é honrar pai e mãe. E qual é essa promessa? Para que te vá bem. Pelo amor de Deus, repete isso. Para que eu viva bem. Tá mal pra caramba, vamos lá. Para que eu viva bem. Para que tudo vá bem na minha vida. Olha que promessa que é essa. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer ter uma vida longa sobre a terra? Quer que tudo nos teus negócios, na tua casa, no teu trabalho vá bem? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Querido, esses princípios e valores é o que leva a sua família a viver no altar de Deus. Entenda que a sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos até o dia que você casa. O dia que você casa, sua esposa, o seu marido passa a ser a sua família e eles passam a ser os seus parentes. Aí a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família. Mas em nenhum momento a Bíblia te autoriza a quebrar o vínculo pai e filho. Mesmo com a sua família, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar financeiramente, se preciso for. Honrar gastando tempo ouvindo. Honrar trazendo eles para comer junto de vocês. Antes da pandemia, eu e a minha esposa entramos em um acordo. Olha, nossos pais estão aí chegando na casa dos 70, os meus já estavam nos 70, os pais dela chegando na casa dos 70. Eu falei, amor, vamos tirar um dia, um momento, para que a gente esteja com os nossos pais. A gente não sabe quanto tempo eles vão durar. E a gente fez isso, a gente chamava de happy hour. Como a gente não tem o domingo, porque a gente está na igreja o dia todo, e às vezes o sábado a gente está viajando, voltando de viagem, e quando não estamos viajando é o único dia que a gente descansa. Então a gente criou um happy hour, segunda-feira, 5 horas da tarde. Toda segunda-feira a gente saía mais cedo do trabalho, 5 horas, 5h30 no máximo a gente estava em casa. Meu pai e minha mãe, o pai da Liana e a mãe da Liana vinham para a nossa casa. E a gente fazia uma comida, o que eles gostavam de comer. O que vocês querem comer semana que vem? E a gente sentava, a gente conversava com os nossos filhos, com os nossos pais. Fizemos isso por muito tempo. Esse ano perdemos o meu sogro. E sabe que em um dos momentos ali do velório, eu olhei aquela cena e disse, Deus, muito obrigado por cada segunda-feira que meu sogro sentou na nossa mesa e a gente teve o prazer de servi-lo, de fazer uma comida para ele, de ouvi-lo, de conversar, de zoar, de brincar. Querido, olha para mim.
A sua família é você, sua esposa e seus filhos. Mas em nenhum momento a Bíblia quebra o vínculo de pais e filhos. Honrar muitas vezes é escutar, é estar presente. Honrar muitas vezes é manter o diálogo. Você precisa aprender a manter um diálogo quando você está dentro de casa e quando você sai de casa. Você precisa saber como estabelecer o vínculo do diálogo com os seus pais. Hoje, nós vivemos, e eu tenho falado disso nessas semanas, o conflito de gerações. E o conflito de gerações faz com que os seus filhos não estejam essa manhã aqui na igreja. Estamos investindo em um prédio que nós estamos saindo de 7 salas para a escola bíblica das crianças para 32 salas. A gente está criando salas para os bebês, para os recém-nascidos. A gente quer que os seus filhos cresçam debaixo dos princípios e valores da palavra de Deus. E não importa o quanto precisamos investir nisso. Agora, se você não participar disso, não investir também, em quê? Dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Em acordar de manhã, pegar teu filho e trazer para a igreja. A gente não vai na tua casa arrancar teu filho lá de dentro. A coisa mais natural que existe são os casais virem para a igreja e deixar os filhos em casa. Porque chora, porque incomoda, porque eu não assisto o culto. Não, é mentira, isso é preguiça sua. Desculpa a palavra chula, é porque você está de saco cheio dos seus filhos. Acabou de nascer, mas você já está de saco cheio. A gente não pode falar saco cheio no púlpito, né? Falei saco cheio 3 vezes, agora 4. Mas é isso mesmo, tu está de saco cheio. Você não aguenta ficar mais do que 2 horas com aquela criança. Meu querido, não adianta a igreja investir para que os seus filhos cresçam debaixo de princípios, se você não tira eles de casa e traz para dentro da igreja. O que diminui a crise e o conflito de gerações? Os mesmos princípios. Quando seus filhos crescem debaixo dos mesmos princípios e valores seus, o conflito de gerações ele diminui. E um dos maiores problemas que existe hoje é a falta de referência. Infelizmente, pais não têm sido referência para os seus filhos. Há algum tempo atrás, aconteceu em algumas aldeias da África que elefantes jovens começou a entrar dentro das aldeias e a destruir casas e até matar pessoas. Isso não é uma conduta natural e normal dos elefantes. E começaram a estudar para ver o que estava acontecendo. Estão passando fome? O que está acontecendo? Não. Os caçadores de marfim, o marfim é aquele dente ou chifre grande que nasce e ele cresce nos mais velhos. Os caçadores de marfim, para colher o marfim, matavam os elefantes mais velhos. E elefante, ele passa muitos anos juntos. Então, os pequenos caminham com os adultos por muitos anos. Como estavam matando os adultos, os elefantes jovens estavam crescendo sem referencial. E começaram a fazer aquilo que não era natural. Seus filhos estão fazendo coisas que não são naturais. Não são naturais de homens fazerem, não são naturais de mulheres fazerem, não são naturais de cristãos fazerem. Sabe por quê? Porque eles não têm um referencial de homem, não têm um referencial de mulher, não têm um referencial de cristão dentro de casa. A Bíblia diz que se o coração dos pais não se converterem aos filhos e o coração dos filhos não se converterem aos pais, o mundo será ferido por maldição. E nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque os pais, eles cansam dos seus filhos, mas os seus filhos não são o modelo ideal de filho que você espera, porque você não é o modelo ideal de pai que ele precisava. Seus filhos não são o modelo ideal de filho que você sonhou,
porque os seus filhos não têm o modelo ideal de pais que eles precisam. O maior problema que nós temos hoje é a falta de referência. E esse relacionamento pais e filhos, a responsabilidade é de vocês serem referencial. E o terceiro e último relacionamento é o relacionamento da família com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Põe a mão no teu peito e diga: eu não tenho espírito de escravo. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Diga: eu tenho o espírito de adoção, filho de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. As famílias, elas têm criado um distanciamento da presença de Deus. Os pais não oram com seus filhos, os maridos não oram com as suas esposas, as esposas não oram com seus maridos, as mães não oram com seus filhos. Os pais não ensinam a Bíblia aos seus filhos, até porque eles mesmos não conhecem a Bíblia. Os pais se distanciaram da presença de Deus. Nem uma oração sem vergonha, safada, vagabunda da hora do almoço você faz com seus filhos. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Nem isso você faz, criando um referencial. Os pais se distanciaram, as famílias se distanciaram da presença de Deus. Nunca sua família vai prosperar longe da fonte de vida. Aonde uma árvore cresce, floresce e dá fruto? No ar, na água ou na terra? Aonde um peixe cresce, fortalece, reproduz? Na terra, no ar ou na água? Aonde os pássaros fazem os seus ninhos, reproduzem e alimentam os seus filhos? Nos lugares altos. Ninguém cresce e prospera desconectado da sua fonte de vida. Uma árvore só prospera na terra, um peixe só prospera na água, uma ave só prospera no ar, e você só prospera na presença de Deus. E fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, e Deus de dentro dele tirou algo e soprou dentro deste homem o seu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Nunca imagine que você e a sua família vão prosperar longe da presença de Deus. Agora, por que as famílias se afastaram da presença de Deus? Primeiro, por causa da falta de convicção de quem você é, de quem é você. Você não sabe quem é você. Você veio de Deus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Você foi criado por Deus, mas o desejo de Deus é que você se torne filho. E Ele manda o filho dele morrer no seu lugar, para que você se torne filho. O propósito de Deus na sua vida é te salvar, é te dar vida abundante, é que você seja filho. Então, por você não saber quem você é, você se desconecta da sua fonte de vida. O segundo problema é a falta de entendimento de quem é Deus. Deus, Ele é o Criador, mas Ele decidiu ser Pai. Depois que Jesus morre e ressuscita, todo aquele que crê em Jesus e o recebe como seu Salvador,
passa a ser filho de Deus por adoção. Você tem que entender quem é Deus. Ele é Pai. E se você é pai e deseja o melhor para o seu filho, a Bíblia diz que nós que somos maus, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus. Ele quer o tudo, Ele quer o melhor, Ele quer te dar o fim que você sonha, Ele quer te dar os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, mas você se desconecta dEle. É uma decisão sua estar longe de Deus. Há muitos anos atrás, meu pai se casou com a minha mãe. Meu pai vem de uma família árabe, nasceu na Síria. Ele vem de uma família cristã, católico, ortodoxo, grego. A minha mãe conheceu a Jesus pouco antes de se casar. Depois que meu irmão mais velho e a minha irmã nasceram, antes de eu nascer, que eu sou o terceiro, minha mãe ficou doente. E ela não conseguia dormir à noite, porque lhe faltava o ar. Foram ao médico, estava fazendo tratamento, mas ela piorou muito. Meu pai sabia o que ela tinha, mas não dizia a ela. Ela estava com chagas, o coração estava inchado. E não tinha cura, ela ia morrer. E ela estava passando muito mal, e meu pai vai até o hospital com ela, ao médico. E o remédio que ela tomava uma dose, o médico aumentou. E ao invés de 8 em 8 horas, ele diminuiu para 4 em 4 horas, ou seja, ele multiplicou a dose em 4. Naquele dia, meu pai vai até a casa da minha tia, que era evangélica, e conta para ela que a minha mãe estava com os dias contados, e que ele tinha 2 crianças pequenas, e que ele precisava que Deus fizesse algo. E meu pai e minha mãe estavam voltando para casa, e encontrou uma prima da minha mãe na rua. E essa prima disse: como é que você está? Ela disse: eu não estou bem. Ela disse: eu estou indo para a igreja hoje. Eu vou orar por você. Eu vou colocar o teu nome lá. O som sumiu? Voltou? E naquela noite, a minha mãe colocou os filhos para dormir. Meu pai dormiu logo e ela ficava inclinada com vários travesseiros. Mas ela pegou no sono. E ela sonhou que tinha uma multidão de branco e ela estava deitada em cima assim. E no meio daquela multidão ela via aquela prima dela que disse que iria orar por ela. E naquele sonho ela vê uma mão muito grande descendo do céu. Era maior que o corpo dela. E quando a mão passou sobre ela, o ar entrou e ela fez... E a mão veio e passou de novo e ela segurou, porque era tão bom respirar. E ela respira de novo. E ela acorda. E quando ela acorda, ela estava respirando normal. E ela acorda, meu pai diz: está lá, eu tive um sonho, Deus me curou, eu estou respirando. E meu pai já vinha tantas noites sem dormir, que ele disse: que bom, vira para o lado e aproveita e dorme. E ela dormiu a noite inteira. E quando levantaram, ele pegou todos os remédios dela e jogou no lixo. E ela foi totalmente curada. Ficou grávida de mim e eu nasci. Passados anos, o ativismo, o distanciamento de Deus, as crises, fez com que meu pai se afastasse muito da minha mãe, a ponto dos dois quase se divorciarem.
A gente viveu um período em casa onde uma briga terrível entre meu pai e a minha mãe era diário e constante. Mas pastor, mas Deus não entrou e curou? Sim, Deus entrou e curou. Deus pode te abençoar financeiramente, isso não muda a tua vida. Deus pode te curar, isso não muda a tua vida. Deus pode descer aqui hoje e falar com você, isso não muda a sua vida. Qualquer bênção de Deus não muda a sua vida. O que muda a vida de um homem é a decisão de entregar sua vida a Jesus e servir a Jesus. Essa é a única forma que a vida de um homem muda. Foi no meio de uma crise como essa, quase se divorciando, uma crise terrível, que um dia a gente recebe uma visita de um pastor judeu, e meu pai é árabe, e eles, árabes e judeus, não se dão. E a minha mãe disse, esse casal de pastores vem almoçar na nossa casa, ninguém precisa saber que ele é judeu. Quando ele sentou na mesa, que ele viu a comida árabe, ele disse, meu Deus, cresci comendo essa comida, porque lá em Israel é o que a gente come. Meu pai, você é de lá? Ele falou, eu sou judeu. Meu pai jurou naquele almoço que naquele dia ele ia matar minha mãe, porque ela passou de todos os limites. Quando a gente está saindo do almoço, ele ia pregar, e ele diz, eu quero que o senhor me leve, por favor. E meu pai, por gentileza, levou. E naquele culto, naquela tarde, meu pai aceitou a Jesus. E quando Jesus entrou na vida do meu pai, transformou a vida dele, transformou o casamento dele, transformou os filhos dele. Hoje, meus pais vivem juntos há mais de 56, 57 anos, eu não sei quantos anos de casado. São pastores. Seus filhos, 2 são pastores. Seus netos, 2 são pastores. E ele tem o privilégio com a minha mãe de ver os seus netos servindo a Deus e os seus bisnetos no altar de Deus. Mas essa bênção veio sobre ele, não porque Deus curou a minha mãe em um grande milagre. Essa bênção veio sobre ele porque ele aceitou a Jesus e decidiu servir e seguir a Jesus. As bênçãos de Deus não mudam a sua vida. A presença de Deus é o que muda a sua vida. As bênçãos de Deus te prosperam, mas é a presença de Deus que te salva.